Galera, ontem foi ao ar o episódio 4 dessa oitava temporada de The Flash e, meus amigos, foi muito bom, né? O Barry lá em 2031 tentando consertar o que o Flash Reverso fez na nova linha do tempo lá no futuro em 2031, né? Tem um diálogo entre os dois que o Flash Reverso falou que ele fez o reverso Flashpoint, o oposto do Flashpoint, tá? E no vídeo de hoje eu vou explicar tudo pra vocês o que aconteceu nesse episódio, tá? Então já deixa seu like, se inscreve no canal porque todo dia eu tô trazendo novidades aqui pro canal como essa. Então agora, vamos ao vídeo. E aí seus cômicos, tudo bom com vocês? Eu sou o André e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hit é o seguinte, ontem saiu o episódio 4 de The Flash, como eu tinha dito no começo desse vídeo. E cara, eu gostei bastante desse episódio. Teve algumas cenas que não me agradou, foi um pouco chato. Mas ao todo esse episódio contou uma coisa muito legal, né? Do lado a parte do Tawny, né? Como ele conseguiu meio que mudar a linha do tempo através do reverso Flashpoint. Então, cara, foi uma história muito legal. E tipo assim, mano, eu acho que foi o meu episódio preferido desses 4 episódios desse Armageddon, né? Mas teve algumas cenas chatas, como eu tinha falado, né? Tipo umas cenas bobinhas, né? Então, cara, eu gostei bastante desse episódio, beleza? Então, eu vou falar pra vocês tudo o que aconteceu nesse vídeo agora. Bom, vamos lá. O episódio já começa com o Barry entrando naquele evento da família West, digamos assim, né? Quando a Iris está sendo pedida a mão dela para o casamento do Tawny com ela, né? E aí o Barry chega lá e aí tenta convencer todo mundo que o Tawny tá enganando eles e tal, né? E aí o Barry fica tão bravo com o Tawny, dá um soco nele. E aí o Tawny ele cai no chão e desmaia. E aí o pessoal lá dos amigos dele lá do Barry meio que deu um soco no Barry, derrubou ele, a Allegra dá um soco nele. Então, cara, tem um monte de personagem que deu um soco nele. Aí, né? Ele fica lá, depois ele levanta no chão. E aí ele vai lá e fica na direção da Iris e pega a Iris e vai lá no loft dele e tenta explicar o que aconteceu, né? Porque o Tawny tá fazendo isso e tal. Ele tá tentando convencer a Iris que tipo, o Tawny tá enganando todo mundo, que aquilo não é a linha do tempo original. E depois chega o Flash Reverso, que é o Tawny, para impedir isso, assim, né? Depois eles vão lá para um lugar secreto, não sei onde que é, eu acho que... sei lá, eu acho que é onde coloca algumas coisinhas lá, né? Meio que um depósito. E aí depois eles chegam lá no depósito e tentam conversar, né? E aí o Tawny tá dizendo que o Barry, ele meio que não vai conseguir fazer nada, mudar a linha do tempo, entendeu? Porque ele fez meio que o reverso Flashpoint, né? Porque o Barry falou assim, você fez o Flashpoint? Não, Barry, eu fiz o reverso Flashpoint. O Tawny explicou também que ele causou aquelas coisas lá nos últimos episódios do Armageddon, né? Tipo, ele que fez a morte do Joe acontecer, né? Tipo, ele correu no meio do Joe e aí o Joe foi parar nas trilhas e aí o trem meio que passou em cima dele. Ele que mudou o Star Labs, né? Cortou algumas energias e tal, né? Para a polícia meio que tirar do Star Labs do time Flash e tal, né? Então foi tudo ele que fez isso e tal. Então, tipo assim, foi um plano muito inteligente da parte do Tawny, porque o Tawny, ele é muito inteligente, porque foi ele que fez a força de aceleração negativa. Então, cara, ele é um vilão super inteligente. E finalmente ele vai ter o seu novo traje. Ele vai pegar aquele traje novo do Barry e transformar para ele. Mas eu acho que só ficou um pouco estranho na parte do queixo e tal. Mas ficou bem bonito esse traje. E aí quando o Barry ele deu um soco na cara do Tawny, não aconteceu nada, porque a mão dele ficou meio que invisível, sendo apagada. Eu entendi uma coisa, porque o Barry tá sendo meio que apagado alguma parte do corpo dele, ou a perna, ou o braço, né, ou a própria mão, né, e tipo assim, eu entendi, que tipo assim, o Tawny, quando ele mudou a linha do tempo, ele fez que ele não fosse mais apagado da linha do tempo, né, então é por isso que ele não aparece a mão dele ou a perna do Tawny, tipo, sendo apagado, e aí, dessa vez foi o Barry, por quê? Porque lá nas temporadas passadas, né, o Tawny ele foi meio que apagado da existência e aí de alguma forma ele usou a força de aceleração negativa dele para fazer o Flashpoint negativo, né, que é o Flashpoint reverso. E aí ele fez isso, ele mudou a linha do tempo, todo o crescimento do Barry, mudou tudo isso, então ele passou as coisas
do Barry para o Tawny e o Tawny, das coisas do Tawny para o Barry. Então é por isso que o Barry ele tá sendo apagado da existência e o Tawny não. Isso que eu entendi. Eu achei meio bizarro da parte do Tawny, né, porque ele fez isso, mas foi por algum motivo que, tipo, ele achou meio que o Barry ele era melhor que ele e tal, né? E cara, tipo assim, mano, eu não gosto quando alguém faz isso, mas o Barry é o Barry, né? Quando o Barry ele tá sofrendo e tal, ele dá o seu melhor e dá o jeito. Então, cara, tipo, esse episódio foi muito bom. Foi um dos melhores até agora, na minha opinião. É claro que tem aquelas cenas bestas, bobinhas, né? De personagens apaixonados. Isso que eu meio que não gostei. Mas de resto, o episódio foi muito bom, foi muito concluído, muito 100%. Então, cara, eu achei muito top. Depois o Barry vai lá na Ginger tomando café e tal, sozinho, disfarçado, pra ninguém perceber que ele tá lá e tal, né? E aí é o seguinte, ele escuta o noticiário lá no jornal lá de Central City, que a jornalista está falando sobre o Damien Darhk, ele está sendo solto, ele foi para casa dele após aquele acontecimento que aconteceu lá em Lendas, né, onde ele matou os personagens das lendas, tipo o Ray, um monte de personagem também no caso. E aí, tipo, é o seguinte, e aí, tipo, nesse noticiário tá falando que ele estava junto com o Tawny, assim, né, mas não pensa que o Barry é o Tawny, no caso, entendeu? Então depois o Barry, ele vai lá na casa do Damien Darhk e tenta explicar o que aconteceu e tal, né? E aí o Damien, ele tenta ajudar o Barry. Daí vão lá, tipo assim, eu vou te ajudar, vai. E depois eles partem lá para uma outra cena, indo lá pro Star Labs, lá no laboratório que era do Cisco, que agora é do Chester e tal, para pegar um inibidor para fazer o tipo, meio que mudar o Flashpoint, né? O Reverse Flashpoint. Eles meio que pegar ataques negativos que o Flash Reverso fazia lá no começo da temporada, né, tipo da primeira temporada, depois para a segunda e tal, né, que passou pro Barry. E aí recentemente o Barry usou isso para ficar mais rápido e tal, né? E aí ele pegou esse inibidor e misturou junto com os ataques negativos. Ao meu ver, deveria ser os ataques negativos, pode ser sim. Eu não lembro direito, mas deve ser sim. E aí o Barry, ele correu, né, para o seu lar, né, sua casa, e tenta convencer a Iris mais uma vez que o Tawny está enganando todo mundo. E aí quando o Barry está tentando meio que convencer a Iris, o Flash Reverso, que é o Tawny, aparece meio que tipo a enganar Iris de novo. Mas a Iris não é boba e tipo percebeu que ele iria matar o Barry, porque tipo ela pensa, o Barry não iria matar ninguém, né? E aí depois ela meio que atira, não para matar o Tawny, mas tipo meio que para ele ficar paralisado. E aí ela fala pro Barry correr. Aí é isso, né, que acontece. O Barry vai correndo para acabar o Reverse Flashpoint. O Barry criar uma nova linha do tempo, assim, ou voltar ao normal. E aí depois o Barry consegue fazer isso. E depois parte lá para 2021. Ele explica pro Desespero o que aconteceu, que não foi ele. Foi tudo obra do Tawny. E aí ele entende. E que tipo assim, mano, eu entendo o lado do Desespero, porque o Desespero ele não é um vilão, ele é só meio que um justiceiro pra saber o que aconteceu nesse Armagedon, né? Tipo, ele é como se fosse um justiceiro. É por isso que, tipo, ele meio que causa a pessoa que faz besteira na linha do tempo ou algo do tipo, entendeu? Então, eu entendo o lado muito bem do Desespero. E aí depois parte lá para uma outra cena, pro final da cena, do final do episódio, que o Barry encontra todo mundo felizão, e aí tipo assim, a Cici fala, Barry, você tá bem? Daí tipo, eu tô. E aí depois ele recebe uma ligação do Joe West, e aí o Joe está vivo. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Foi mais ou menos explicando pra vocês tudo sobre o que aconteceu nesse episódio. Terça-feira que vem vai ter mais um episódio, então fica ligado aqui no canal, né? E cara, eu achei muito top esse episódio, como eu tinha dito. Mas se você quer assistir esse episódio, assiste, cara, que é muito bom. Mas eu não gostei de algumas partes que foi meio que bobinha, né? Tipo, do Chester junto com a Allegra e tal. Eu não gostei muito bem, não, né? Tipo, romancezinho e tal, né? Tipo, garotos falando sobre garotas e garotos falando sobre garotos. Então eu achei muito estranho. Mas tirando essas partes, o episódio foi muito bom. Bom, gente, é isso. Eu espero ter gostado. Deixa o like. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal.